Respirem. Respirem. É muito rápido. A paz do Senhor. Amém? É um prazer estar com vocês hoje, embora também um pouco ansioso, eu confesso com vocês. Vocês estão em um número muito grande. Não estou muito acostumado a falar para muita gente, para ser sincero. Passo o dia conversando com pessoas, mas um a um. E é interessante a gente passar o nosso tempo conversando. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, embora eu fale um pouco mais do que vocês, eu peço que vocês conversem comigo. Tá bom? Bem, nós estamos com o tema. Qual que é o tema? Vai lá, 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3. O que é relativização? Alguém? O que é relativização? O que é relativo? Pode falar. A verdade dela não precisa ser a minha verdade. Que mais? O que é relativo? O tempo é relativo. Se você pensar subjetivamente, isso é um tanto verdade, né? Cada um de nós. Se você está num momento de leitura, provavelmente, daquele texto de português, daquele clássico, que você, só de pegar a primeira palavra, você já cansou. Provavelmente o tempo passando, lendo aquele texto, vai ser muito, muito longo. 1 hora parece um dia inteiro. Quantos aqui gostam de jogar videogame? Quantos ainda jogam? Olha, ainda tem uns irmãos que jogam videogame. Interessante que é só a masculina, parece, a maior parte pelo menos. Tem uma irmã que joga. Talvez você jogue um joguinho no seu celular. Não seja um videogame, mas você joga. Quantos aqui gostam de passar nas redes sociais, como nós ouvimos agora há pouco? Talvez você passe meia hora e parece que passou 2 minutos. Pode ser um tanto subjetivo essa questão de tempo. No entanto, o cronológico diz, é o mesmo. Tem alguma coisa marcando. Embora também, se você pensar na questão da física, tem a ver com os planetas, etc., as circunferências, isso aí eu não sei explicar muito bem, não. Tá? Aquela questão assim de que no nosso planeta a gente tem, em um ano, são 365 dias e um pouquinho mais. Em Marte é bem menos. E aí nos outros planetas são diferentes o ano. Interessante isso, né? Bem, é relativo. O que mais é relativo? O que significa ser relativo? Uma perspectiva. Muito bom. Tem a ver com uma perspectiva. O irmão que está me olhando desse lado aqui, vê meu lado direito de uma forma, né? A irmã que me olha desse lado, vê o meu lado esquerdo. Talvez movimentos que eu faça desse lado, o pessoal de lá não veja exatamente. Mas o movimento que eu faço desse lado, talvez as meninas não vejam. O ponto de vista pode ser diferente. Certo? Se você entender isso, a gente talvez faça muito sentido algumas das questões que estão escritas ali. Pegamos algumas referências do que seria relativo
Olha, você pode ler para mim? O relativismo, enquanto posição filosófica, defende que o conhecimento é relativo ao sujeito que conhece ou a um ponto de vista. Somente até aí. Então, quer dizer, ao sujeito, o que eu entendo, o que eu sei, pode ser diferente do que a irmã. O que eu estou vendo, a forma que eu vejo as coisas, pode ser diferente do irmão que está aqui. E o relativismo cultural? Pode seguir. Relativismo cultural é deixar o julgamento de lado, assim como se afastar da sua própria cultura, a fim de entender melhor o outro. Um exemplo de aplicação do relativismo cultural em pesquisas antropológicas pode ser visto no estudo de sociedades tradicionais isoladas de influências ocidentais. Vocês sabem o que são antropólogos, certo? Antropólogos são pessoas que decidem estudar culturas diferentes que eles são. Como, por exemplo, europeus que vinham, mesmo já nós tendo uma civilização contemporânea, moderna, aqui, vinham no país, no Brasil, para ir para a Amazônia. E não para ficar lá no polo industrial da Amazônia. Não, mas para viver no meio dos índios. E fazer o quê? Olhar o que os indígenas estavam fazendo. Ver o que eles fazem. E olhar, e aí falar, isso aqui não deve ser feito não. Era assim que um antropólogo agia? Não. Pelo contrário, o antropólogo só observava e entendia. Nossa, que diferente, interessante. Isso aqui na minha cultura seria esdrúxulo, seria inadmissível, não podia fazer. Mas tá todo mundo só vivendo de tanguinha, tudo bem. Entendeu? Ele abre mão do que ele aprendeu como o correto, o que deveria ser feito, para entender aquela cultura. No entanto, na nossa atual sociedade, é como se todos nós precisássemos abrir mão das nossas referências. E encarar uma referência que dizem para mim. Ou que tanto faz a referência. O outro, tudo bem. O que mais? Brenda, o que diz aí? O relativismo apresenta-se como uma concepção que considera a relatividade do conhecimento, em função do contexto sociocultural em que ele está inserido, e a relatividade das normas morais e políticas. Ou seja, dentro dessa perspectiva relativa, o que eu acho como certo, você pode achar que é errado. E tudo bem por isso. Tudo bem. O que eu acho que, enquanto sociedade, nós deveríamos agir como nós deveríamos agir, e você discorda, as duas ideias estão valendo mais ou menos, ou aquela que é mais severa você descarta. Certo? Então, eu fiquei pensando, um exemplo para a gente pensar o que é relativo. Comer com as mãos. Quem come aqui seu arroz com feijão com as mãos? Por que ninguém levantou a mão? Alguém come feijão com arroz com as mãos aqui, por favor? Ninguém. Se manifeste. Seja a pessoa educada, verdadeira. Mesmo que você coma, nesse momento, se nega a levantar as suas mãos. Porque socialmente você olha e fala, não deveria. Né? Não deveria. E eu acho que sua mãe ensinou você a comer arroz com feijão. Com o que você come? Em voz alta. 1, 2, 3. Vocês comem com talher. Tem alguém que come com outra coisa? Ninguém se manifestou. De novo. Né? Arroz com feijão, a gente tem uma cultura de que não comemos com as mãos. A gente come com garfo, faca,
talvez uma colher, né, no máximo, assim, para destoar um pouco da cultura, bater aquele pandeco assim, né, já de uma vez, né, a colher vai bem também, colher de pedreiro, glória a Deus, né, a gente aprendeu então que a gente come com, mas e se eu falar pizza? Se eu falar pizza, vocês comem como? É interessante que pessoas que vêm de fora do país, chegam no país, no Brasil, chegam e vão na pizzaria com um brasileiro. E o brasileiro vai comer pizza. O que ele pega para comer? O talher, né? Vou ser educado. Eu vou numa pizzaria, né? Eu tenho que comer educadinho, né? Ainda mais na frente do estrangeiro. Aí o estrangeiro olha para o brasileiro e fala: o que está fazendo, cara? Por que você está comendo com um talher pizza? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a cultura é: eu como pizza com as mãos. Você vê aí no centro da sua imagem, tem 2 tipos de talher. Tem um garfo, né, comendo uma macarronada suculenta. Quem é que come macarrão com umas mãos? Ou com hashi, perdão. Quem come com hashi? Quem já comeu com hashi na vida? Eu tentei, vou confessar. Eu era muito novo e ainda não consegui. Não tentei de novo, para ser sincero. Né? O hashi é um pauzinho, e literalmente a palavra hashi significa pauzinho. Né? Podiam traduzir, né? Todo mundo vai comer de pauzinho agora. Não, na nossa cultura a gente não come com eles. Mas, no Japão você vai lá e come arroz de que jeito? Com hashi. Como é que a gente vai comer arroz com hashi? Mas a cultura deles diz: olha, se você vai se alimentar, para você não sujar suas mãos, coma com hashi, coma com pauzinho. Nós aceitamos comida com pauzinho também. Um bom espetinho. Um bom espetinho. A gente também aceita. Não é? A gente também come. Mas vocês veem a imagem por último? Vocês estão vendo que tem 2 mãos ali? Ainda debaixo das outras imagens tem mais 2 mãos. Mas nenhuma mão é da mesma pessoa. Imagina, 4 pessoas comendo no mesmo prato com as mãos. Seria socialmente aceito na sua cabeça, sim? A primeira coisa que você pensaria: lavou as mãos quando esse cara? Né? Você pensaria isso. No entanto, na Índia, isso é o hábito. A forma de comer, a gente senta todo mundo na mesa, ao redor da mesa, e a gente come com as mãos, o arroz com feijão. Vocês perceberam que a ideia aqui é: tá, esses conceitos são relativos. Eu comer desse jeito, tudo bem. A Bíblia não fala para usar talher e nem para comer com as mãos. Ao ponto de alguns chegam perguntando para Jesus: Jesus, por que seus discípulos não lavam as mãos para comer? E Jesus fala: olha, tem uma coisa mais importante do que lavar as mãos para comer. Vocês precisam lavar aqui dentro, sabe? Bem, nós estamos no que esse sociólogo Zygmunt Bauer diz sobre a sociedade líquida.
a modernidade líquida. A maior parte das pessoas entende que o texto dele diz assim, ó, a sociedade que nós estamos, ela é líquida. Portanto, ela se transforma, se molda. Eu estou aqui com um copo d'água. Tem um copo d'água fechado. Se eu fico assim, ele toma uma forma. A água toma uma forma, certo? É um líquido que está aqui dentro. Se eu faço assim, o cilindro fica pendendo a parte base maior. Se eu faço assim, a parte da base é menor, certo? Portanto, um líquido, ele toma a forma do local que ele ocupa, certo? Se eu colocar num quadrado o líquido, o que acontece? Ele fica quadradão. Se você pegar um seu copo quadrado, colocar água, ela fica quadrada. Mas se pegar uma pirâmide, colocar água dentro, de que forma fica a água? Pirâmide, uma pirâmide. Tomar água numa pirâmide agora. Vai ser difícil meio, mas quem sabe? A sociedade tem feito essa conexão de que todas as formas são válidas. E eu posso me transmutar, me moldar, me mudar a todo instante. E todas as formas estão valendo. Eu posso ser uma coisa agora e ser outra depois. Uma regra está valendo agora, mas depois ela não vale. Vocês estão entendendo? É isso que ele fala. No entanto, ele não está fazendo uma afirmação de que isso é bom. Na verdade, é uma crítica social do que está acontecendo. O que ele fala é, na verdade, olha, está faltando estrutura. Ele escreve também o amor líquido, né? Talvez você se inspire no amor líquido. Mas aí quer dizer que os seus afetos são fluidos, não só fluidos corporais, mas fluidos no aspecto de, eu estou com uma pessoa hoje, ela é legal, bonita, mas não vou me apegar não. Tem outras pessoas bonitas nessa vida. Tem outras pessoas legais nessa vida. Não é verdade? Não é verdade? É ou não? Mas a palavra de Deus diz, se você for ter um relacionamento, que seja com uma pessoa. Se você for ter um relacionamento, que seja casando-se. Casando-se, portanto, você abre mão de todas as outras pessoas. Opa! Como assim? Eu vou abrir mão de todos os outros relacionamentos possíveis? Inimagináveis? Todas as outras garotas belíssimas do meu Instagram, eu vou ter que abrir mão? Todos aqueles rapazes bonitos e que tem aquela voz. Eu vou ter que abrir mão? Como assim? A sociedade em que nós estamos diz, não abra mão. Tudo bem você ficar com um agora, aproveitar. Mas, daqui 2 dias você fica com outro aí. Não tem problema nenhum. No entanto, eu sou psicólogo. E o que eu tenho observado nessas pessoas que têm mais fluidez nos relacionamentos, sabe? Fica migrando de um para o outro. São as pessoas que mais se sentem angustiadas com os relacionamentos. São as pessoas que mais geram comparativos. Esse aqui era bom nisso, aquele ali era bom nisso, aquele lá é bom nisso. Já não sei qual escolher. O que é bom?
Entende? Aqueles que já beijaram mais de uma pessoa vão pensar assim, ó. Se você beijou uma pessoa, eu espero que você estivesse namorando aquela pessoa. Certo? Mas, no entanto, aquela pessoa, você olhou para ela e falou, nossa, não me identifico, eu achei que era bonito, achei que as ideias batiam, mas não batiam tanto assim, era diferente. Tá, terminou, beleza, ok. E aí, começou um outro relacionamento. O beijo foi igual? Quem achou igual, diz amém. Foi diferente? Amém? Ai, ninguém quis se arriscar também. Que coisa! Que coisa! Que coisa! A forma de falar, vamos assim, a forma de falar foi diferente? Não? Vamos lá, vocês podem responder essa. A forma de falar das pessoas que você se relacionava foi diferente? Foi diferente. Ora, você estava se relacionando com pessoas diferentes. Enquanto humano, a gente não é tudo igual. Para pensar o quê? Olha, a falta de estrutura na vida que a sociedade está falando. Misericórdia. No entanto, quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? Homens. Que homens? Homens inspirados por Deus. Que mais? Que tipo de homens? Eram só sacerdotes. Foi só Moisés que escreveu a Bíblia. Vocês sabem que do início ao fim da Bíblia, a escrita dela completa dura mais de 1 milênio. Vocês sabem disso, né? Dura mais de 1 milênio. Lá começou com Moisés, talvez antes ainda de Moisés tivesse o escritor de Jó, certo? A gente não tem a datação correta do livro de Jó e é provável que seja anterior a. E nós temos o último que escreveu. Quem foi? Quem foi o último que escreveu? João. É o mesmo último livro lá. Quem escreveu, recebeu a visão, foi João. O período entre um e o outro escrito é mais de 1000 anos. Dentro dessas páginas aqui tem 1000 anos escritos, né? Mas em nenhum momento há divergência entre um escritor e outro. Se você pensar, é muito comum há divergências entre nós humanos, certo? Alguém que era seguidor e aprendiz de um, provavelmente se você ler o escrito dele, vai ter uma divergência do mestre dele. Já era assim nos filósofos antigos. Havia divergências entre os mestres e seus sucessores, seus aprendizes. Se você observar aqueles 3 grandes lá que são citados sempre na sua aula de filosofia, há divergência entre eles. Mas, no entanto, tendo mais de 60 pessoas escrevendo, não há divergência nenhuma. Por quê? O irmão ali falou porque foram homens inspirados por Deus. Gostaria de trocar essa palavra inspirado por ditado por Deus. Sabe? Inspirado é... Quem aqui já fez um ditado na vida?
Só esse pouquinho? Suas professoras não gostavam de ditado, não? As minhas amavam ditado. E eu odiava ditado. Né? Elas, como é que é o ditado? Pessoal, pegue seus caderninhos. Eu vou falar as palavrinhas e vocês escrevem. Ou mais para frente eles falam assim: peguem os cadernos que eu vou passar as perguntas. Né? E aí você sai correndo atrás do professor. Não era assim? Eu não gostava dessa experiência, não. No entanto, os escritores da Bíblia receberam um ditado por Deus. Eles receberam as informações do próprio Deus. Nós humanos somos mutáveis. Sim ou não? Quem aqui nasceu da forma que está hoje? Quem aqui tem os mesmos pensamentos de 10 anos? De quando tinha 10 anos? Eu espero que não tenha. Afinal de contas, vocês têm mais de 17 anos. Espero que vocês tenham evoluído um certo tanto, pelo menos. Amém? Talvez alguns aí, né, precisem dessa evolução. A gente pensou então, estou na imagem certa. No entanto, os homens são mutáveis. Mas aquele que ordenou a escrita e a forma de escrever não muda. Aquele que ditou o que deveria ser escrito não muda. Aquele que disse o que deveria ser a vida humana, ele não é só um mandão. Tem que ser assim. Não, ele sabe o melhor para a vida. Foi ele que criou. Né? Ontem, na hora que estava ministrando, o nosso irmão Jean estava na nossa aula. E tem algum engenheiro aqui? Engenheiro. Ou que está graduando para engenharia. Tem alguns irmãos aqui. Tem algumas irmãs também? Lá no fundo, mas se você for criar uma peça mecânica, você pensa o seguinte: eu vou fazer ela da melhor forma possível. E aí, geralmente, quando você cria um equipamento, você faz o quê? Um manual, posteriormente, para dizer a melhor forma de uso para você manter aquele equipamento funcionando é desse jeito. Provavelmente você não escreva o manual sozinho, mas seja escrito, certo? Para dizer, o manual é a melhor forma de usar. No entanto, nós, brasileiros, nós gostamos do manual test drive. Eu vou ver como é que funciona esse negócio. Eu faço aqui, eu aperto esse botão, eu jogo aqui, ali, acho que travou. E agora, o que eu faço? Reseta. Né? Não é assim? Quantos aqui gostam de ler manual? Eu sei que tem pessoas que gostam de ler manual. Tem alguém? Olha, temos irmãos aqui corajosos que gostam de ler manual. É igual ler bula. É um negócio complicado. Né? Enfim, mas pensa assim, ó. Deus criou a vida. E criou a humanidade. E Ele fala, e Ele sabe o jeito melhor para que a sua vida seja o melhor que ela possa ser. Você consegue entender isso? Ontem depois de dar aula, fui para casa e eu tive um pensamento assim, gostaria de compartilhar. Não leve tão a sério, por favor. Imagine alguém que cria um jogo, mas além de criar o jogo, ele vai e joga o jogo e zera o jogo. Mas você vai jogar o jogo e você nunca jogou o jogo.
Você sabe, e você tem a oportunidade de falar com aquele que criou o jogo e que já zerou o jogo. Ele pode ficar do teu lado e falar os comandos, a forma de jogar, a forma que vai dar mais certo. Mas você decide jogar sozinho. E o seu irmão aí que está do teu lado esquerdo decide jogar ouvindo o criador do jogo. E aquele que já zerou o jogo, que sabe exatamente o que fazer. Qual você acha que vai terminar primeiro e melhor o jogo? Quem vai morrer menos? Quem vocês acham? Aquele que está ouvindo o Criador. Interessante, né? No entanto, perceba que a humanidade já não ouviu o Criador no início. Porque Deus disse, olha, não coma do fruto, porque esse fruto vai fazer com que você conheça coisas que não deve conhecer. Não é bom você conhecer. Vai dar ruim. Não coma. O humano disse, vou fazer o test drive. Vou ver se esse negócio vale ou não. E o que acontece? Deu ruim. Nosso Deus não muda. Nosso Deus não muda. Veja o que está escrito em Hebreus, capítulo 13, verso 8. Diz assim, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quanto tempo é eternamente? Eu diria, retomando outras escrituras, de eternidade, hoje, a eternidade. Jesus, com Deus Pai, é o mesmo do passado infinito, ao presente, ao futuro infinito. Ele não muda. As Escrituras também diz ainda, em Hebreus 3, verso 14, o próprio Senhor diz, eu sou o que sou, e isto é o que dirás aos israelitas, o eu sou me enviou, ou seja, eu sou, pronto, acabou, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o que você precisa. É por isso que lá mais para frente, os escritores bíblicos vão usar termos para falar sobre Deus, como por exemplo, Jeová Nissi, né? Jeová Rafá. Eram expressões que não eram significados, o nome de Deus, era uma afirmação do que Deus é, entende? Deus é o Todo-Poderoso, Deus é a nossa bandeira, Deus é aquele que nos guia nas batalhas, Deus é o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, melhor dizendo, amém? Em Hebreus 1 diz, no princípio o Senhor lançou os fundamentos da terra, e os céus são as obras das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelheceram como as vestes, com mantos tu os enrolastes, e com as roupas serão igualmente mudados. Olha, observe, a terra está em transformação constante, não? E ela vai ser mudada até o ponto dela ser destruída. Desde que ela foi criada até, sei lá, alguns cientistas dizem que vai demorar uns 50 milhões de anos ainda, mas ela vai ser destruída. Interessante, né? A Bíblia diz que Deus vai fazer tudo antes disso. Mas o universo, os céus, se a gente pensar assim, está se transformando também.
Ele também se deteriora, se destrói, as estrelas explodem. Veja, mas ele permanece o mesmo. O que os cientistas dizem? São milhões de anos para fazer isso, para a explosão acontecer. Para Deus, é como se não mudasse nada. Percebeu? E é isso que a gente precisa entender. Se a gente olhar Deus com a ótica humana, a gente está lascado. Não dá para olhar Deus da ótica humana, porque Deus está além. Se a gente considerar, por exemplo, os deuses gregos, você vê eles mudando de ideia, de forma, de estratégia na mitologia, do que fazer diante das situações. Come um, esmaga o outro, né? Perde batalha, ganha batalha. No entanto, o nosso Deus, que é todo poderoso, o verdadeiro Deus, não sofre essas mudanças. Entende? Por quê? Porque aqueles deuses ali estavam sendo criados a partir da ótica humana. Então eles mudavam também. Nós cremos num Deus que está além da mente humana. Portanto, o que ele mandou, o que eles, sim, sabe, ele sabe o melhor. Nós vemos passa aí para frente, por favor. Aí, foi. Nós vemos durante o tempo histórico, nós temos o quê? Diversos ataques à Bíblia, diversas situações em que a Bíblia é queimada, literalmente, tentam queimar todos os exemplares da Bíblia, todas as escrituras, principalmente lá no tempo dos romanos, eles tentaram queimar a Bíblia para tirar a existência do que o manual quer dizer, certo? Também tivemos outras situações que, pegou trechos bíblicos e manipulou uma galera para dizer, Deus fala isso, mas Deus não falava aquilo. Porque o pessoal não tinha disponibilidade para ler e entender a palavra. E ouviam qualquer um falando. Na verdade, não era qualquer um, né? Era um sacerdote dizendo, eu sei o que Deus quer. Atualmente nós temos a relatividade da Bíblia, que diz, olha, a Bíblia diz isso sim. O amor deve ser entre um homem e uma mulher. Mas, porém, entretanto, não é bem assim nesse momento. Não tanto faz. Né? A gente está num outro tempo histórico. Num outro tempo histórico. E tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Lá fora. Mas se você quer seguir o Criador, o dono do manual, aquele que criou a própria vida, aquele que te deu o sopro de vida, se você quer ter as melhores experiências para a sua vida, a palavra diz, seja, rapaz, feliz com a mulher da tua mocidade. Seja com uma só. E isso, Deus mandou aquele que teve mais esposas escrever. Olha que doido isso. Aquele que teve mais esposas mandou fazer o quê? Tenha uma só. E seja feliz com aquela da tua mocidade, meu querido. Certo? Igualmente para as moças, seja feliz com o varão que você escolher na sua mocidade. Certo? Nós temos o seguinte, misericórdia, já foi. Nós temos o seguinte, a Bíblia é um livro que tem o quê? É um livro histórico e um livro de princípios.
Ela conta histórias, mas para ensinar princípios. O que deve ou não acontecer nas nossas vidas. Quando Deus conta algo que deve ser feito, Ele conta para te incentivar. Vai lá que vai dar certo. Olha como dá certo esse caminho aqui. Entendeu? E aí quando alguma coisa, Ele narra um tempo que dá errado. Como por exemplo, a citação que nós fizemos de Salomão, né? Salomão começou bem. No entanto, ele começou a se engajar com um monte de esposas, começou a ficar meio propenso a outras coisas, e aí ele se deu mal. O reino quase desintegra, e ao ponto de, quando ele morre, literalmente desintegra o reino. Mas não só o reino, a família dele é destruída, né? Para te mostrar o quê? Olha, siga o princípio. Vocês entendem? Amém? Não devemos tomar uma forma que não seja a de Deus. Em Isaías, rapidinho, abre para mim, Pedro. Isaías, capítulo 5, verso 20 ao 24. Estou terminando, rapidinho. Olha, a Bíblia também diz, nós precisamos ter fundamento, porque se não tem fundamento, se não tem base, não tem justo. Não tem gente justa. Como o Paulo escreveu, olha, a lei veio me mostrar o que eu deveria fazer, mas eu sei que eu não faço, né? Jesus me deu a capacidade de ser perdoado do que eu fiz de errado, e me capacita para seguir no caminho certo. Veja só que interessante. Isaías 5, 20 a 24. Isso. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem, e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, inteligentes na sua própria opinião. Ai dos que são valentes para beber muito vinho e mestres em misturar bebidas fortes, que absolvem o ímpio mediante suborno e negam ao inocente a sua justiça. Por isso, como a chama devora a palha, como o feno se incendeia e se consome, do mesmo modo, a sua raiz se reduzirá a mofo, a sua flor será carregada pelo vento como pó, porquanto rejeitaram os mandamentos de Yahvé, o Senhor dos exércitos, desprezaram a palavra do Santíssimo de Israel. Ou seja, se você não tem esse fundamento, essas estruturas, as estruturas da palavra, como é que esse templo fica de pé? Porque tem estrutura, tem uma base firme, sólida, que mantém tudo de pé, certo? Se você não tem isso, você vai cair e vai ser consumido como uma palha que pegou fogo e acabou. Certo? Cuidado com quem você ouve, porque pode ser doutrinas de demônios, podem ser até anjos virem, ou eu mesmo falar alguma coisa para você que não esteja contido nisso aqui. Não dê ouvidos. É isso que Paulo diz. Entendeu? Se não estiver nas Escrituras, não dê ouvidos. Pode ser falando um evangelho meio diferente, um evangelho com coisas deste mundo. Não dê ouvidos, porque é para além dessa vida. A Bíblia é a revelação. Eu fui mudando aqui? Pode ir mudando aí, por favor. A Bíblia é a revelação. Só mostra as duas imagens anteriores rapidinho. Né, o Henry Christian ali. E a próxima. Um pregador falando de dinheiro e carros e etc. Pode mudar. A Bíblia é a revelação de Deus, de quem Ele é e do que Ele quer para as nossas vidas. Lembre-se, Ele é imutável. Ele sabe o melhor para as nossas vidas. Amém? Pastor, falei demais já.
desnecessário, é o tempo que é curto. Não falou demais nem um dos nossos professores, não é? É que, de fato, eles têm muito conteúdo e o tempo é curto para passar. 45 minutos, ó, voa. Vocês estão felizes? Gostaram do conteúdo de hoje? Amém? Amém. Que bênção. Eu estou saindo daqui edificado, abençoado. Deus abençoe Jeter e Gésia Valadares, que compartilharam conosco hoje esse segundo período da escola bíblica, e amanhã é o terceiro período, as últimas aulas, as últimas 2 aulas em cada uma das salas, e aí sábado o encerramento. Quero fazer uma observação a pedido do Géser. Entre as redes sociais que vocês têm, tem uma que é uma rede social profissional, onde você consegue ver oportunidades de emprego, empresas que estão buscando ali o teu perfil profissional e cadastrar o teu currículo ali, inclusive. É bacana porque o algoritmo dessa rede social faz com que o teu perfil profissional seja encontrado pelas empresas, e as empresas façam, você pode entrar em contato, ou a própria empresa entra em contato com você. Olha que bacana. Então você tem a oportunidade de também se colocar no mercado de trabalho. Quem conhece essa rede social? Como que é o nome? Estão ligados, tá vendo? O LinkedIn. E quem já tem o cadastro, o currículo lá dentro, o teu perfil profissional no LinkedIn aí, quem tem? Aí, ó, é bacana. Mantenham, quem não tem, coloque, que isso vai servir para você, para o teu crescimento profissional também. Vamos de pé, vamos agradecer ao Senhor Deus. Amanhã, 19h30, tá bom? Oração, louvor, adoração. E aí nós temos mais 2 professores que vêm também inspirados por Deus para dividir comigo e com você a palavra do Senhor. Feche os teus olhos, Senhor Deus e Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade, Pai, por tudo que o Senhor tem proporcionado a nós, como teus filhos, ó Pai, servos do Senhor. O Senhor tem nos concedido o privilégio de uma vez mais estarmos, ó Pai amado, vivenciando este momento de compartilhamento da tua palavra, ó Senhor, de direcionamento e orientação. Pai bendito, nós louvamos ao Senhor pela vida de cada um dos nossos professores, ó Pai, em cada uma das salas, e também pela vida de cada um, ó Senhor Deus, os jovens e adolescentes que receberam a tua palavra. Pai, traga-nos na tua presença amanhã uma vez mais, dá-nos um restinho de noite abençoado, uma noite de sono, de paz, o dia de trabalho abençoado, e a noite que possamos estar aqui na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Faça assim com a tua mão. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós, e todos digam amém. Aproveita que está do lado de quem você não conhece, pega o WhatsApp dele aí, troca mais ideias, e é bênção. Deus te abençoe em nome de Jesus. Valeu, Elim. Pessoal da congregação Elim, que fizeram um período de louvor hoje, que bênção. Deus abençoe Rodrigo, Bianca, Deus abençoe vocês ricamente. Até amanhã, no nome do Senhor Jesus.